pessoal, boa tarde para vocês. Talvez seja por costume meu, assim, de dar aula há tanto tempo, eu vou falar de pé aqui, tá? Acho que eu vou se sentir um pouquinho melhor e o tempo não é longo nem pequeno. Quando o José Vicente convidou, nos deu um tempo de 20, 25 minutos, acho que vai ser por aí. Acho que o tempo sempre é o tempo exato para a gente poder fazer, passar uma ideia resumida, sintética. Eu vou procurar fazer isso. Professor José Vicente, muito obrigado. Agradeço, na verdade, assim, complementarmente ao convite do ano passado, né, que foi feito para nós, para o professor Creuza e para mim, e a gente estava em viagem naquele período e não houve esquecimento, foi renovado nesse ano, a gente agradece. A ideia é falar por trás do livro um pouquinho, e a gente fez um recorte, a gente mais ou menos separou alguma coisa, mas vocês vão ver que a gente tem uma ideia bem alinhada sobre o que foi comentado aqui. Mas, em suma, está de volta à casa que a gente se forma, é sempre muito bom, pessoal. Eu fico muito satisfeito e agradeço o convite por isso. Tá? Sou professor na PUC já há bastante tempo agora, atuo também na área sou engenheiro civil de formação, trabalho profissionalmente nessa área. A vida me levou também para essa área de inovação, depois que eu pude abrir uma janela de oportunidade com o meu doutorado na área de gestão do conhecimento. Isso me abriu um pouco assim, essa área que eu venho compartilhar com vocês a minha... Não tanto o meu conhecimento, mas assim, a minha experiência nos últimos, talvez, 10, 12 anos, assim, nessa área. No recorte que eu vou fazer, ele é sintético, na verdade, eu procurei fazer alguma coisa que fosse no tempo adequado para a gente passar uma percepção nossa, que ela resgata um pouquinho o que a gente procurou fazer no livro, mas um pouco da experiência que se tem e trabalhar em ambientes de inovação nos últimos anos. A ideia é falar um pouquinho assim, de conhecimento e inovação nos dias de hoje. Eu vou procurar fazer 2 recortes em seguida. De saída, eu vou trazer eu só quero fazer algumas manchetes rápidas, assim, que diz assim, todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Quer dizer assim, cada dor, cada experiência é diferente da outra. E isso eu acho que a gente deve considerar. Isso, de certa maneira, perpassa também pelos nossos ecossistemas de inovação, quando a gente tem experiências que, às vezes, muitas dão certas, e a gente se iguala, e outras tantas que são próprias nossas, nas coisas que a gente tem que recuperar. Isso está no livro, no início do livro, Ana Karenina, do Leon Tolstói. Um segundo, que a gente já tem bastante conhecimento disso, é dizer que a gente é a gente mesmo, as nossas circunstâncias, quer dizer, o nosso contexto são muito importantes para falar das nossas experiências, quer dizer, se eu fosse aqui eventualmente falar sobre o ecossistema de inovação do Tecnopuc e da PUC, fatalmente pegar esse ecossistema e colocar na Europa ou nos Estados Unidos seria absolutamente diferente. E eu não sei se teria os mesmos resultados que a gente tem aqui. Então, acho que sempre cabe esse recorte. Outra coisa, porque a gente vive num ambiente hoje assim, de absoluta alteração, muito rápida, foi falado antes, a questão da velocidade das mudanças, e a gente tem refletido muito nas nossas mudanças recentes, estruturais, enquanto organização, enquanto ecossistema de inovação. Se a gente quer olhar o passado, é bom a gente dar uma olhada no presente, porque é o resultado dele. E a gente tem olhado isso com carinho e com a questão crítica. Se a gente quer dar uma olhada no futuro e a gente vê o que pode acontecer lá, é bom que a gente olhe hoje, porque o presente de hoje pode ser a causa da frente. Isso aqui, na verdade, disse que tem como origem Confúcio, é hiperantigo, como você sabe, mas eu acho que sempre vale a gente refletir sobre isso. As coisas não vêm do nada, de algum lugar elas vêm. E encerrando só essas 3 manchetes iniciais, assim, essa questão que nos afeta muito hoje, que a gente muda rápido, a gente diz que tem que mudar, e acho que a gente está sendo impelido para isso. E uma das razões que eu acho que a gente tem que ver, essa foto me agrada muito, sabe, porque as coisas se perpetuam se a gente não tiver momentos de mudança de paradigma, de mudanças de perfil. E no momento que a gente vive hoje, é absolutamente indispensável que a gente procure romper certas mudanças culturais que a gente vive, isso que tem acontecido. A inovação e o conhecimento têm nos levado muito rapidamente para isso. Senão, as coisas se perpetuam numa criança de poucos anos, refletindo os mesmos modelos mentais e de pensamento que os adultos que a precederam. Eu queria fazer um comentário para vocês em 2 perspectivas, bem rápidas e singelas, né? Fatalmente o tempo não permite que a gente se aprofunde. Se vocês quiserem alguma pergunta complementar, vai ser um prazer procurar responder. Mas se fala muito
numa perspectiva como essa, que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. De certa maneira, eu acho interessante isso, acho que cabe com uma boa reflexão. Eu vou fazer uma rápida abordagem no global e uma rápida abordagem no local. E elegi, fiz algumas opções para a gente ter pelo menos algum exemplo disso em ambas as perspectivas. Uma questão que me parece importante, olhando o mundo como ele está vivendo hoje, como ele é, interdisciplinar, multidisciplinar, todo conectado, absolutamente mudado nos últimos anos e rapidamente. Se falou aí de computador da década de 80 para 90, que a gente usava papelão, a gente chegou a pegar essa época de imprimir, de perfurar cartão para ler cartão em leitora de cartões para processar programas de computação. Hoje a gente fala muito que para frente a gente já não está mais tão preocupado assim com os títulos, com os rótulos das nossas profissões, mas muito mais, na verdade, está preocupado com as nossas habilidades, as nossas competências. Talvez seja isso uma coisa que a gente deva olhar com muito carinho para frente. Como é que esse novo mercado que está se formando aí, que eu não sei o quanto a gente vai poder forjá-lo e o quanto a gente vai poder acompanhar para se inserir. Se vocês olharem, eu vou passar duas comparações como essas na sequência agora. As 10 top skills avaliado por esse reporte, comparando 2015 com 2020. 2020 é hoje já, nós já estamos aqui, ou seja, quando isso foi feito, provavelmente estava muito próximo ali de 2015 e foi colocada essa perspectiva. Então nós tínhamos 10 competências que lá em 2015 eram as top 10 e a perspectiva que se tinha então, que se teria em 2020. Vejam que interessante, assim, o que era lá em 2015 a questão de criatividade, e hoje está na base da inovação, ela hoje, na verdade, está numa posição bem mais relevante. Duas habilidades, duas skills que nós não tínhamos ranqueados em 2015 já aparecem aqui. Inteligência emocional e flexibilidade cognitiva, a capacidade da gente transitar em várias áreas do conhecimento, sair de uma caixa mais disciplinar e ir para uma caixa mais aberta. Isso passa a ser alguma coisa que é absolutamente fundamental. Então tem uma mudança há 5 anos, pessoal, é muito pouco tempo. Tá? Então, assim, quando a gente olha a educação, eu vou fechar a minha abordagem no final com essa questão da educação, assim, tem um trânsito aqui que nós, universidades, nos pega e a gente tem que estar atentos a isso. O Alvin Toffler, ainda na década de 90, eu não tenho um ano preciso que ele disse isso, mas ele já falava assim, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem mais ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Isso já, pessoas agora, pensadores de hoje, já dizem isso também, e acho que isso aí é absolutamente indispensável. Essa questão da gente ter capacidade disruptiva de aprender novos conhecimentos, muito além daqueles que a gente viu nas nossas classes de sala de aula. Tá? Quando eu falei lá, na verdade, assim, aquela questão de que mudar é indispensável, é um pouco isso que essa charge diz, né? Quer dizer assim, o cara não tem tempo para pensar, tem que trabalhar de qualquer maneira e agradece qualquer tipo de inovação que pode vir pela frente. Essa é a segunda, agora a gente já está um pouquinho mais avançado, né, entre 2018 e 2022, né, 10 do mesmo reporte, ou da mesma base de dados, 10 top skills que nós tínhamos em 18, e como é que a gente poderia, quais são as tendências para 2022, né? Já nessas 10 que estão aqui, já não aparece, por exemplo, aprendizagem ativa, já não aparecia antes, agora aparece de uma forma bastante relevante, ou seja, a participação do educando nessas propostas de necessidade de novas competências e novas habilidades. Duas habilidades que nós tínhamos antes, tá? Muita atenção à questão de detalhes, coordenação e gestão de tempo, sequer aparecem. Tendências, né, pessoal? Não sou nem guru, nem nada, assim, mas tendências e acompanhando o que a literatura e as pesquisas estão nos indicando. Nem aparecem. E aparecem já duas novas habilidades, por exemplo, dentre as outras, que é a questão de design de tecnologia e programação e análise de sistemas e avaliação. Quer dizer, então, está se dedicando muito a isso. Isso está mudando cada vez mais rápido,
Essas mudanças têm um impacto da enorme evolução tecnológica que se tem, mas ela por si só não é a solução final. Mas essas questões de transformação digital que a gente passa hoje, elas impactam não só no mundo da tecnologia para resolver um problema complexo tecnológico, mas o que cabe é perguntar o quanto elas impactam no contexto da organização, do coletivo, do nosso comportamento, das nossas tomadas de decisão. Praticamente fechando essa primeira perspectiva, quer dizer, quais são as expectativas, tá, para o nosso século hoje, na questão de formação, de educação, né? Ela tende a ser cada vez mais interdisciplinar. Quer dizer, assim, a gente que se formou, eu que me formei em engenharia civil numa caixa bem restrita, né? Isso não é mais suficiente. Hoje, nas minhas aulas na engenharia civil, ou a gente tem uma tendência hoje de procurar ampliar um pouco, porque um bom engenheiro civil, um bom qualquer rótulo de formação, tem que ter uma visão global, que fatalmente na década de 70 e 80 a gente não tinha. Então tem fundamentos básicos gerais, tem competências que têm que ser alcançadas e tem qualidades adicionais que têm que ser perseguidas. Eu vou me deter um pouquinho nessa questão da curiosidade, da iniciativa, da persistência, capacidade de adaptação, liderança. Hoje eu acho que é absolutamente indispensável. Se me perguntar assim, mas não era indispensável antes? Talvez fosse para uma grande diferenciação, mas não talvez para a sustentabilidade naquele momento. Hoje eu acho que é absolutamente indispensável isso para um desenvolvimento de carreira, de negócio. Esse é um escritor recente, tem vários livros que são best-seller hoje, o Harari, tá? Homo Sapiens, ele escreveu há pouco, e no fundo ele escreve a mesma coisa que o Alvin Toffler dizia no século XX, né, alguns anos atrás. Para poder acompanhar o mundo lá para o ano de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, mas acima de tudo vai precisar reinventar a você mesmo muitas e muitas vezes. Aprender, desaprender tantas vezes quanto seja necessário. Quer dizer, assim, a sala de aula hoje, se a gente não puder, se a gente não tiver um pouco desse foco de levar para a sala de aula algo que não seja exatamente aquilo que o aluno esteja esperando, eu acho que a gente talvez não esteja contribuindo numa perspectiva futura de uma educação ativa, contributiva, né? Perspectiva local. Então tá, eu enxergo o mundo assim, eu acho que tem uma mudança grande nesse contexto, a gente ouve muito falar disso, eu acho que é importante. Eu falo isso porque, para trazer para vocês assim, ó, a gente quando trabalha em ecossistemas de inovação numa universidade, a gente está atento a isso, é fundamental. O ecossistema de inovação, ele não é simplesmente um local físico que a gente recebe empresas e cobra aluguel, isso aí existe em outros nomes, condomínio de empresas, distrito industrial. Um ecossistema de inovação está bem longe disso. E acho que passa por um verbo que é absolutamente integrador. A gente tem que, em termos local, assim, vamos fazer, a gente pode falar em local em duas dimensões, quem sabe. Pode falar local em termos da nossa cidade aqui, no nosso estado, mas eu vou falar mais na cidade de Porto Alegre. E pode falar, pegar um grãozinho menor, eu vou fazer um comentário muito rápido do Tecnopuc como ilustração do potencial que a gente tem na nossa proximidade geográfica. A gente tem uma iniciativa que o professor Creus tangenciou logo agora em seguida, tá? Logo antes. Nós temos uma aliança para inovação em Porto Alegre. Foi uma iniciativa absolutamente colaborativa, interessante, fantástica. Está na nossa mão um pouco o domínio do nosso futuro para a nossa cidade e, quem sabe, do nosso estado, num curto e médio prazo. Houve uma união significativa, estratégica da PUC, da URGS, da Unicinos, basicamente tendo como protagonistas os seus parques tecnológicos, o Tecnopuc, o Zenit da URGS e o Tecnocinos, no sentido de tentar promover uma brutal mudança para a cidade de Porto Alegre. E foi criado esse convênio que já saiu do papel, que levou o nome de Aliança para a Inovação. Essa figura me agrada muito, porque, na verdade, o que a gente está propondo aí, o que se propõe aí, é que as experiências desses ecossistemas de inovação, ou dessas inúmeras iniciativas de inovação, transbordem, passem para fora dos nossos muros, transitem mais próximo da sociedade. E essa é uma ação factual, real, assim, é isso que está se procurando fazer, e eu digo para vocês que já tem várias conquistas muito interessantes. Um ano depois de assinado o
a aliança, e é um prazo absolutamente curto, pessoal, entre abril de 18 e abril de 19, praticamente, daquela aliança, que é uma aliança mais formal, mais textual, foi um convênio, houve uma mobilização efetiva, e as 3 universidades, tendo a prefeitura como uma grande apoiadora, mas foi formado o Pacto Alegre, que tem, na verdade, como grande visão de curto prazo, longo prazo, 10 anos, se a gente olhar, transformar Porto Alegre como uma referência na área de inovação em termos de América Latina. Assim como a gente tem hoje na América Latina a cidade de Medellín, que vocês sabem tem uma história da década de 80 para cá, que fez essa cidade ter um problema de tráfego enorme, ela está absolutamente resgatada e a inovação foi um vetor para isso. Já foram eleitos 6 macros desafios, tá? Desculpa, essa lâmina está em espanhol, porque outro dia... E eu deixei assim, por gosto, até para fazer um comentário aqui. Essa questão da inovação, ela transita muitos dos nossos países. Muitos dos países hoje. Não todos, eu acho, mas muitos dos países. Na América Latina, ela tem sido um protagonista muito grande. Recentemente eu estive na Colômbia, estive no Equador. Iniciativas de inovação estão pipocando em todos os lugares. Então, quer dizer assim, no mínimo a gente tem que andar, tem que correr para não ficar para trás. Mas Porto Alegre já elegeu, o Pacto Alegre já promoveu para nós mudanças, perspectivas de ações significativas, concretas, que visam gerar e manter talentos na nossa capital, no nosso estado, que isso é fato, a gente perde muita gente capaz, e o que a gente forma aqui entra em qualquer nicho de mercado no mundo inteiro. Promover a transformação urbana em ambientes inteligentes, smart cities, se for o caso, melhorar o nível de ambiente de negócio, melhorar e qualificar a imagem de Porto Alegre, ampliar a qualidade de vida, segurança, cultura, meio ambiente, eu poderia acrescentar a arte, que foi um pouco do painel anterior, e a modernização da administração pública, transformando, quem sabe, num acesso mais digital. Existem coisas concretas para isso. A mobilização que se fez, se foram as protagonistas, as 3 universidades, mais um ente, que era a prefeitura 4, vamos dizer assim, tá? E hoje as 3 universidades têm, na verdade, líderes em suas iniciativas. Aqui é o diretor da Escola de Engenharia, o professor Luiz Carlos, lá na PUC tem o professor Jorge Aldi, na Unicinos também tem, o professor Balestrin. Hoje, na verdade, esse pacto tem uma mesa estratégica de 75 organizações. Não pelo número, não vai ser ali que se toma decisões, mas vocês podem ter uma ideia que são 75 organizações interessadas em promoção de uma transformação para a cidade de Porto Alegre. E aí que eu acho que a coisa pode andar de forma muito positiva. Me parece que o impacto está surtindo efeito dessa mudança, que até a imprensa, que na verdade nunca dá muita bola para essas questões acadêmicas, na verdade, muito recentemente, não faz questão de um mês, exatamente quando estava indo para o Equador, houve uma grande matéria na Zero Hora, resgatando um pouco essa questão dessa mobilização, auxiliando e contribuindo na publicização disso, e foi feito até um mapa de inovação, já não só de Porto Alegre, quer dizer, aquilo que se transbordou desses ecossistemas de inovação, dos 3 parques, para a cidade, para a capital, tendo, na verdade, um veículo como esse, já foi feito o mapeamento da inovação na grande Porto Alegre, ou seja, já se tem um horizonte para o Estado. E como o professor Creus falou, assim, o próprio Estado hoje, que tem na Secretaria de Inovação resgatada nesse governo, porque no governo anterior não tinha uma secretaria com esse foco, já trabalha com esse horizonte de levar isso para o Rio Grande do Sul, que tem lá uma rede de parques incubadoras bastante interessante, robusta, ativa, perspectiva interessante. Descendo só, para ilustrar um pouquinho, um grão a mais nessa questão local, da capital, para um exemplo nosso, e aí, na verdade, eu puxo um exemplo que eu conheço bem, que eu convivo há vários anos e participo dele. O Tecnopuc é um exemplo para nós de ecossistema de inovação, como o Zenit, como a Unicinos, que são ligeiramente mais novos, né? Mas é um parque, é um ecossistema de sucesso, reconhecido hoje, para mostrar um pouquinho assim, a capacidade que a gente tem enquanto capital, enquanto Estado, né? E o que também, de certa maneira, me preocupa quando eu for fechar esse nosso papo aqui. Mas é reconhecido como o melhor ecossistema brasileiro hoje de inovação, reconhecido nacionalmente e internacionalmente.
A gente tem uma perspectiva hoje de ter feito uma profunda mudança organizacional em 2017 e tem como meta gerar 1.000 iniciativas de negócio inovadores em 10 anos. Tá? Como meta, como uma intenção estratégica. O que é o nosso tamanho hoje, assim, sabe? Hoje nós temos, isso está dividido entre o campus da PUC Central, a área da saúde do lado do Hospital São Lucas e o Tecnopuc Viamão, que está um pouquinho depois do nosso campus aqui da URGS, aqui no antigo seminário. São 170 organizações, empresas, associações, mais de 7.000 pessoas trabalhando lá. Não estou falando de alunos e pesquisadores, estou falando de 7.000 colaboradores, onde dentro disso tem um conjunto relativamente pequeno de professores, pesquisadores como eu, alunos, bolsistas, 27 hectares de intersites, como eu falei, e mais de 90 mil metros quadrados de área construída. Números assim, pessoal, que somados aos outros dois ecossistemas, Tecnocinos e o da URGS do Zenit, impactam muito em qualquer lugar que a gente vá. Qualquer lugar que a gente vá. É significativo isso. Ter 7.000 pessoas, no nosso caso, envolvidas em inovação, impacto de inovação social, isso causa impacto em qualquer lugar, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu volto agora para fechar, e é a minha penúltima lâmina aqui, uma pesquisa muito recente, eu vou fazer um upgrade em relação ao que o professor Guilherme comentou, e de fato ele tinha razão, o Brasil estava na posição 64 no ranking de inovação mundial, tá? Mas na verdade a semana passada saiu um novo ranking e a gente baixou para o número 66. Eu não vou dizer nem que é uma vergonha, mas eu acho que quase é uma vergonha, sabe? É uma posição que na verdade não condiz com o potencial que a gente tem. Hoje no mundo, tá, é o Índice Global de Inovação, que é desenvolvido e gerenciado pela Universidade de Cornell. Um resultado também desse censo diz que o mundo inteiro continua investindo em inovação e conhecimento, governos na casa de 7%, empresas em 5%, e mesmo num contexto como esse, a gente tem, na verdade, uma mudança de posição para pior, a gente cai 2 posições. Com países da América Latina que estão na nossa frente, como o professor Creus falou. E tem aí México, tem Chile, tá? A China não está no top 10, mas ela está já chegando ao top 10, está no lugar 14º. Hoje tem, inclusive, uma coluna no jornal da Cidade na Zero Hora que aborda esse contexto aqui. Então, numa posição razoavelmente baixa para o nosso potencial, mesmo tendo um cluster de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país, o que eu digo, em ilhas, talvez como as nossas aqui, mas em termos de contexto de país, é relativamente fraco. E acho que aí é que reside a nossa grande dificuldade. Então, a gente tem um reconhecimento grande em algumas áreas, mas isso não reflete ainda. A distância entre a academia e a inovação e o negócio ainda não está muito próximo da nossa mão. Perspectiva me parece que a gente tem. Quando Porto Alegre se mobiliza, e tem Florianópolis também está mobilizada, Porto Digital no Recife também uma mobilização grande, com um parque importante, mas a gente ainda não consegue ver isso num tecido, numa estratégia que seja uma estratégia de país. Tá? Então, por isso que a gente não consegue sair. E eu fecho esse meu comentário, assim, se eu puder voltar para conhecimento e inovação, que eu acho que é a grande saída para um país como o nosso, se eu não disser assim, que é a grande saída para qualquer país, mas igual vou falar do nosso, né? Qual será a nossa direção para frente? Essa que é a questão que se impõe. O momento não é dos melhores assim, para a gente pensar nisso para frente, mas igual, acho que o nosso contexto nos obriga, na verdade, a ter uma perspectiva de futuro, e eu acho que passa por aqui. Se eu fosse responder, talvez, eu diria que tem que passar pela educação. Educação, ela tem que ser cada vez mais interdisciplinar, ela tem que sair fora das caixas disciplinares, tem que olhar a questão da criatividade da arte, para a gente poder transbordar isso a partir desses ambientes de inovação. Mas fica essa questão para nós, se a gente puder refletir um pouquinho sobre isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos tempo para 3 questões. Professor, colega, temos o... Só pediria que identificasse sua instituição. Professor, aqui e lá. Boa tarde, eu queria... Bom, primeiro, meu nome é Nelson Fujimoto,
Eu estive secretário de Inovação 2011 a 2015, e lembro muito bem, Zé Vicente, que eu estive aqui em 2014, e essa colocação do ranking do Brasil, seu 13º em produção científica e acadêmica, e ser o 74º hoje, eu já havia levantado naquela ocasião como uma certa, vamos dizer assim, incógnita, né? Por que nós somos liderança, estamos à frente, né? Naquela época acho que éramos o 10º, e na inovação nós éramos o 57º, isso em 2014. Né? Então, uma pergunta que sempre vi, como é que a gente podia estar na liderança científica e acadêmica e na publicação de papers e não no índice de inovação. Né? Eu naquela ocasião, e coloquei uma opinião que eu ainda tenho, de que o fato de termos uma universidade forte, ela é muito importante, ela é fundamental, talvez, para a inovação, mas, como o próprio professor Creus colocou, quer dizer, é preciso que, para que ocorra o processo de inovação, é preciso que se resolva um problema. É preciso que haja uma equação onde o conhecimento promova a resolução de algum problema. E eu acho que daí reside o nosso problema. Tirando aqui o que vocês já relataram no livro de vocês, que aliás queria parabenizar também, o livro é bastante didático e ajuda muito a pensar o tema da inovação. Tirando, digamos assim, as empresas públicas, que é Petrobras, a própria Embraer não é pública, mas ela tem uma interface forte, né? Ela tinha uma Golden Share do governo federal, né? Então, enfim, né? Via BNDES. Né? Tirando esses esforços, evidentemente, a discussão é que a nossa indústria não é inovadora. A nossa indústria é uma indústria de baixa tecnologia. A nossa indústria, ela não tem problemas a colocar para resolvermos. A nossa indústria, ela se baseia na simples transferência de tecnologia e ponto. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar é essa, em relação a essa característica da indústria brasileira. A gente vai muito bem na área de commodity, na área de grãos, na área, enfim, nas áreas, digamos, de commodities. Tem até uma lei Candir, né? Fica mais fácil exportar soja in natura do que processada. A lei Candir favorece, em termos de impostos, a exportação de grãos, né, da soja, deveria incentivar o contrário. Né? Então, a gente tem essa, digamos, eu queria a opinião de você, se a gente pode pensar nisso tudo. E a outra questão é a questão do Estado, que eu não vi aqui no livro de vocês, também não vi vocês falarem. É óbvio que todos os países que vocês estão citando, Estados Unidos, Inglaterra, França, o próprio Japão, o investimento do Estado direto em inovação, ele é o grande motor da economia. Tá? Então, sem esse investimento, e aí a gente vai ficar, para a gente não ficar também, né, se culpando, né? A universidade não está fazendo seu papel, não está gerando inovação. Bom, a inovação nos Estados Unidos era basicamente bancada pelo Estado, pelo Ministério da Defesa americano, sobretudo. Né? E aí eu queria a opinião de vocês também. A lei de inovação ela é bacana, mas a gente precisa do Estado. Obrigado. Colega lá.
tarde aos professores. Sou Cirilo, estudante de Economia. Acho que é um tema muito importante, principalmente por acreditar que desenvolvimento e ciência são pilares da soberania nacional. No momento em que o Brasil está muito vulnerável no cenário geopolítico internacional. Então, partindo da definição de ciência que o professor trouxe, a ciência como geradora de empregos, de qualidade no atendimento da saúde e na relação com o meio ambiente, quais seriam os desafios e limites para realizar essas parcerias público-privado, visto que elas funcionam a priori por lógicas diferentes, né? Um exemplo para essa situação que me vem à mente agora, e que é um debate que se não é o mais importante, deveria ser no momento, no contexto de Porto Alegre, que é o debate da mina Guaíba, em que há esse conflito, visto que tem alguns professores da própria URGS que assinam laudo da mineradora, que está realizando esse projeto da mina Guaíba, enquanto que a grande maioria dos estudos também da URGS apontam os malefícios causados pela essa mineração de carvão, e o mundo todo procurando matrizes energéticas sustentáveis, enquanto, né, estamos aqui, vamos nos sujeitar a essa mineração que é nociva para a saúde e para o meio ambiente. Boa tarde, eu sou o Zé Ricardo e sou do mestrado da Geografia. Os professores falaram de políticas públicas e a questão de escala, né, global, local. Muito interessante, só que na geografia a gente trabalha e ultimamente se vem falando muito local, global. Só que nas escalas geográficas a gente esquece muitas vezes duas escalas fundamentais, que foi falado também aqui, de algum modo, que é a nacional e a regional. São escalas fundamentais para se articular determinadas políticas, para evitar desigualdades muitas vezes que no local elas se multiplicam por muitas vezes uma política, um projeto nacional de desenvolvimento e articulado com a política nacional de desenvolvimento regional está de certa forma desarticulado, muitas vezes inexistir. Pelas experiências dos professores, até internacionalmente, eu queria saber como vocês veem isso lá fora também, se há esse projeto de desenvolvimento articulado com as universidades, com a inovação, a ciência, articulado com as regiões, e aí sim, vincular um lugar com o mundo, porque muitas vezes o local, o global, se esquece de uma região que é características e do próprio ideia de nacional. Rapidinho, então. Eu vou começar pelo fim e vou procurar me lembrar de todos lá. Nesse teu comentário aí, em relação... Claro, eu fiz uma escolha para ser rápido ali. Tá? Acho que é fundamental que o país tem que ter uma estratégia nacional para isso. E se a gente tiver uma rede que pega do nacional, da federação para o estado e para o local, eu acho que isso é absolutamente indispensável. Eu só quis, na verdade, cotejar duas visões, porque o mundo nos parece tão conectado hoje que parece que tu tem que fazer essa sinergia. Então, eu quis mostrar um pouco isso. Mas, em termos de rede, a gente tem uma rede de parque tecnológico aqui no estado bem importante. Tem uma rede nacional que trabalha esse contexto, mas eu acho que a gente carece com uma visão estratégica na área de inovação em termos nacional. Só a lei ainda não é suficiente, a gente tem que ter uma sinergia mais importante. Acho absolutamente indispensável. Em contrapartida, eu acho que não dá para esperar que o governo se mobilize, pelo menos localmente a gente tem um protagonismo que me parece salutar para isso. Nelson, dois comentários em relação à indústria. Eu acho que uma ação que poderia ser, uma percepção minha, uma ação que poderia ser muito inclusiva, para que a indústria pudesse, ou as nossas empresas pudessem ser mais inovadoras, seria ter uma grande estratégia de inclusão de doutores nas indústrias, nas empresas, que é uma carência que a gente tem. Quer dizer, a gente fala dos Estados Unidos, outros países, eles trabalham com essa lógica muito mais próximos de nós. Ou pelos dois lados, ou porque a gente tem uma vivência acadêmica que nos isola um pouco do mundo real, e outra porque o empresário também não vê agregação de valor nesse sentido. Então, tem que ter. Já existiram, até a própria FAPERGS, há uns anos atrás, teve um programa muito interessante de inclusão de doutores, com bolsas
razoavelmente robustas e tudo, e sobraram bolsas. Quer dizer, tem uma falta de cultura nesse contexto. A outra questão, acho que falasse em estratégia de governo, né? Por que o nosso livro não abordava uma questão de governo ali, assim, sabe? Na verdade, assim, a gente fez uma coisa que nos mobilizou no livro foi levantar iniciativas que pudessem promover a inovação e o empreendedorismo. Não simplesmente fazer um texto de uma visão crítica. Assim, eu acho que é fundamental que uma ação como essa funcione, que tenha que ter uma visão de Estado para a inovação e para o empreendedorismo. Ali o que se procurou foi pegar casos reais para mostrar que entre a academia e as empresas e as indústrias a gente pode induzir a isso, e ali tem cases absolutamente reais, particularmente da URGS, o mercado de trabalho na área de vento, metalurgia, materiais, a própria Gerdau se valeu muito disso, né? Mas eu acho que a gente carece um pouco de uma visão mais de Estado. Gostaria de comentar o que o nosso colega perguntou sobre público-privadas, né? Bom, não, eu gostaria de fazer um comentário mais geral. Primeiro, com relação à intervenção do governo. Sim, o governo tem que intervir. Acho que, como eu mostrei que se fez muita coisa na época da pós-graduação, vai ter que fazer para a inovação. Aliás, teve essa lei da Dilma Rousseff, tinha uma série de medidas que estão explicadas no livro, no governo de Fernando Henrique e do Lula, tirando imposto das empresas para que as empresas fizieran inovação. Isso fracassou, por quê? Porque as empresas não fizeram coisa nenhuma de inovação e o governo jamais cobrou isso. Isso é realmente uma coisa escandalosa, mas é o que acontece. Com relação ao jovem, perdi teu nome, mas falando de carvão e aquelas coisas. Realmente é uma coisa que eu não saberia dizer qual é a resposta. Eu acho que parece ser que existem hoje em dia maneiras de tirar energia do carvão contaminando bastante pouco ou muito pouco. Haveria que ver. E isso naturalmente é uma discussão política que deverá ser feita, sei lá, no Congresso, essas coisas aí. Aí sim, chamando especialistas das universidades, não somente de nossas universidades, mas também de outros, de Alemanha, ou países que exploram, que usam carvão para... depois podemos conversar pessoalmente. Agora, para dar uma imagem positiva, eu quero dizer o seguinte. Em uma palestra que foi organizada aí pelo Eduardo na PUC, eu conheci um rapaz. Esse rapaz trabalha com drones. Ele, não sei se vocês sabem, o IPTU de Porto Alegre está sendo constantemente atualizado para dor dos nós proprietários de imóveis por drones que estão fotografando o Brasil. Este rapaz, ele tem um escritório, ele tem os drones, ele fez todo um equipamento específico para que os drones fossem muito estáveis, de maneira de poderem tirar fotografias bem claras, digamos, porque parece que os drones normalmente tremem um pouco. E ele tem um monte de funcionários, ou bom, não sei, alguns funcionários trabalhando no computador, pegando essas fotografias e transformando isso em recursos para Porto Alegre e para as cidades
de outras cidades satélites de Porto Alegre. E está fazendo um bom dinheiro. Quer dizer, eu acho que tudo bem se preocupar com a política, se preocupar com o governo, tudo bem. Mas acho que há espaço para pessoas inteligentes, para pessoas com interesse em ajudar a desenvolver o país. Obrigado. Bom, então, muito agradecido, professores. Obrigado. Nós estamos aperreados de tempo, como se diz. Então, em 5 minutos, nós começamos a próxima intervenção. Muito obrigado, professores.